Muito boa tarde para você, amigo do esporte, ligado aqui no Canal 9. Está começando mais um programa Turma da Bola nessa segunda-feira, dia 24 de setembro. E nos destaques de hoje, vamos falar sobre o Remo na Bahia. Os destaques também do Vitória, que venceu em bala na competição. Série A já é uma realidade para o rubro-negro baiano. E o Bahia ontem perdeu para a equipe do Internacional no Campeonato Brasileiro da Série A. Esses e outros destaques você acompanha a partir de agora aqui no programa Turma da Bola. Eu sobrevivi ao terremoto do Haiti. Nadei contra as enchentes do Brasil, do Paquistão, nos tsunamis da Indonésia e do Japão. Resisti ao cólera na Etiópia, à tuberculose no Quênia, passei fome na Somália e sofri com as minas terrestres no Camboja. Fui violentada e contaminada nos conflitos do Kosovo e da Chechênia e resgatada de furacões na América Central. Já retirei balas das minhas pernas, braços, peito e cabeça. Mas eu não sou invencível, nem imortal. Eu sou a esperança. Médicos Sem Fronteiras, 40 anos indo além da medicina. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar. Estamos de volta falando de esporte. Temos hoje nossos convidados aqui, começando com o Felipe Santana, ele que é do site Bahia Notícias, está conosco aqui, chegando aqui. Muito boa tarde, Felipe, seja bem-vindo. Boa tarde, Paulo, é um prazer estar aqui com você na Turma da Bola, falando sobre tudo, sobre esporte, falando sobre Bahia e também sobre Vitória. Pronto, eu errei aqui, viu? Na realidade era para ver o Elnei aqui. Vamos falar com a Elnei Andrade, vice-presidente da Federação Baiana de Remo. A gente vai falar sobre o Remo da Bahia. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, espectadores da Turma da Bola. Estamos aqui, Paulo, para noticiar o Remo baiano. E você conhece o Remo baiano? Você participa. E olha que o Remo já foi um dos esportes comparado ao futebol, né? A popularidade que era o Remo na Bahia. E hoje a gente vai ficar sabendo a respeito disso. O Elnei vai bater um papo com a gente, ver como é que é organizado. Mas desde o século XIX que essa modalidade está presente no Brasil, e em especial aqui na Bahia. Vamos saber um pouquinho sobre o Remo da Bahia e a gente vai falar tudo, a organização, como é que é feito isso aqui em Salvador e o que acontece também pelo Brasil. Uma reportagem de Viviane Rezende. Força nos braços e nas pernas, postura, equilíbrio. Um dos esportes mais antigos do mundo. Já foi o queridinho do Brasil e hoje sobrevive devido ao esforço de alguns guerreiros. Entre as poucas escolas de remo que ainda existem na capital baiana está a São Salvador, que conta com vários atletas que encaram a modalidade com seriedade. Hoje você tem 17 anos. Começou o remo quando, por quê? Com 14 anos, a influência de amigos, eles me chamaram para vir e eu vim com eles. Eram quantos e quantos estão aqui além de você hoje? Vieram 8 amigos comigo, só que até hoje só quem ficou foi eu. Você já participou de competições? Já, além do Campeonato Baiano que é disputado aqui, disputei 2 Copas Norte e Nordeste de remo. Uma em Pernambuco e uma em Vitória, Espírito Santo. E aí, classificação?
No Espírito Santo eu fiquei em quarto, no double skiff com um amigo meu. E em Pernambuco fiquei em segundo lugar. Fui vice-campeão norte e nordeste de remo. E seus pais lhe estimulam como é? No começo eles não estimulavam, né? Achavam que era uma perda de tempo e tal, mas com o passar do tempo que eu fui me destacando e treinando, eles foram começando a dar mais valor e a me incentivar mais. E dá para conciliar o estudo e o treinamento? Dá, com certeza dá. Você é um bom aluno? Sou um bom aluno. Minhas notas não são baixas. Eu tenho vários exemplos aí no nosso clube aí, no São Salvador. Jovens que começou com 12, 14 anos, hoje estão com a idade de 26, 27, já com a vida bem legal, estudaram, fizeram faculdade, alguns já são pais de família. Então isso para mim, para nós, no nosso clube lá, é gratificante. Mas segundo o senhor Nilson Ferreira, que viveu a época mais badalada do remo, a quantidade de jovens praticantes não é mais a mesma que nos tempos de outrora. Essa juventude de hoje não quer nada com remo. Você vê, a garagem hoje está vazia. No meu tempo de remo, vocês chegavam aqui e encontravam mais de 30, 40 pessoas. E os treinadores naquela época tinham dificuldade para armar as guarnições porque tinha gente demais. Houve um tempo que nem mesmo o futebol tinha o prestígio do remo. O remo era muito mais valorizado, né? E um público bem maior, uma elite bem maior. A sociedade da Bahia na época vinha assistir o remo, então existia o futebol. Aí já teve um choquezinho aí que a própria Federação de Futebol solicitar a Federação Baiana de Remo para o calendário não cair no mesmo dia dos jogos importantes e ser diferente, a regata nas datas diferentes. Era considerado de rico, não era para todo mundo não, entendeu? Depois de minha época para cá, em 55, foi que o negócio começou a melhorar. Porque naquele tempo, aquele pessoal que remava, o pessoal de ali, pessoal que tinha dinheiro e tal, mas hoje em dia não, hoje em dia nós podemos pegar qualquer pessoa para remar. A juventude mudou e a popularidade do remo também. Mas tem coisas que continuam iguais, como os horários de treinamento. Bem cedo já tem gente na água. Antigamente, 4h30 da manhã, isso aqui já estava cheio. Hoje em dia eles vêm para aqui 6 horas, fica aqui, não dá mais para remar não, porque eu vou para o colégio, outro vou para a faculdade, vou para não sei para onde. Naquela época não, era 4h30 da manhã com chuva, com sol, que tivesse lá, o pessoal estava aqui, já remar. Então a maioria fala que não gosta porque tem que acordar cedo, mas isso não tem nada a ver. Mas é um ótimo esporte, aconselho a qualquer um vir fazer remo, porque é bom e quem vir vai gostar. Então não dá pra você ir pra uma farra e remar de manhã, não tem condições. Não tem condições. Para você ser um atleta mesmo de remo, você tem que sacrificar muitas coisas, por exemplo, flechas e outras coisas. Mas para ser bom nesse esporte, não basta apenas cumprir os horários. Tem que se dedicar. E nem mesmo os dias de chuva podem ser motivo para não treinar. Existe um aparelho chamado ergômetro, que serve justamente para os dias chuvosos. Aí um aparelho chamado remo-ergômetro, são remadas simuladas, vamos supor, aí ele quer lá no mar, no momento não é permitido lá remar, porque está ventando, chovendo, com marola, então eu trago ele para a máquina, programo o treinamento aqui na máquina, aqui é um mini computadorzinho, tem todo o sistema aqui, eu programo aqui e ele faz o treinamento todo aqui. E aqui é importante, que não tem como ele me enrolar. Aqui ele vai dar, eu vou estar do lado dele aqui, eu vou pedir, exigir que ele tem que fazer o máximo dele aqui. Lá ele na água ele pode até me enrolar, dar umas remadas mais fracas, mais leves e tal. Mas aqui não, aqui não tem como me enrolar. E aqui nesse momento tá indicando o quê? Aqui nesse momento aqui em cima é o tempo, né, que tá marcando aqui, 9 minutos. Aqui é o ritmo, a voga, né, que ele tá vendo. E aqui é um tempo que ele tá relaxado já aqui, ó, que ele tá puxando muito leve. Ele pode aumentar, no caso. Deu aumentada, aqui vai aumentando. Cada vez que ele aumenta a força, aqui vai aumentando, ó. Tá vendo? 130 e tal. E aqui a máquina é tão boa, né, que ele tem a previsão quanto é que ele vai terminar e que tempo ele vai terminar. Então ele tem que brigar contra esse reloginho aqui de baixo e fazer o menor tempo que vai mostrando ele aqui, né? Aí a máquina aqui não tem como errar. Cansa mais aí do que na água? Cansa.
Cansar mais aqui. Tá doido pra parar, né? Já fiz o treinamento, aí agora aqui tá dando só uma palhinha aí. Resolvi experimentar para ver se é tão cansativo assim. Consegui até alcançar um bom nível de força. Diferente do nosso cinegrafista Durval, que também resolveu arriscar e acabou passando vergonha, já que fez menos da metade do meu índice de força. Você tá puxando quanto aí? 26. Tá fraco. Mas não basta apenas aprender a remar. Tem que conhecer também a fundo os equipamentos da modalidade, que variam bastante. Todos os materiais desses aí é avaliado em preço, não é em real, é em dólar, né? E, por exemplo, um pá de remo hoje custa $700, né? Tem remo que custa $900. Aí tem um barco mais simples, o menor barco que tem, que é um esquife, ele está em torno de $4.500, né? Aí o barco mais caro, que é um Alter Rig, que são com 8 atletas e um timoneiro, está em torno de $27 mil. Esse aqui chama-se Alter Rig A8. Esse tem um patrão, é quem dirige o barco lá na ré. Tem um leme ali, um cordão que ele governa, entendeu? É o patrão que manda. E ele orienta a guarnição também, né? Quer ver o resto? Vamos lá. Patrão, sou um barco de 2, sem o patrão. É governado aqui, é que não dá para vocês verem. Olha lá, ó. Olha, tá vendo? Ele governa no pé. Esse daqui é o duble. São 2 remadores com 4 remos. Chama duble. 2 com 4 remos chama-se duble. E quanto mais gente é mais difícil para sincronizar, como é? É esse aqui, é o barco de 8. Levam 8 remadores com o patrão, são 9. O patrão vai governando. Agora vamos ver o 4 com e o 4 sem. Esse barco aqui chama-se 4 sem patrão. Ele é governado no pé. Ó. Olha o leme lá. Ó. Tem um sapato ali. Tem um sapato para segurar o pé. Qual é a diferença deles? É fibra de carbono e ele é menor porque é de esquife de duble. É um remador com 2 remos, entendeu? E tem um remo de... Esse aqui chama-se de remo de braçadeira dupla. Esse aqui que são maiores, ó. Esse é braçadeira simples. Esse é braçadeira simples. É um remador com um remo só. Chama braçadeira simples, Esse é para barco de 4, de 8. 4 e 8. Ao longo da apresentação dos equipamentos, Sr. Nilson, mais conhecido como Chocolate pelos atletas, também passou pela sessão de nostalgia. A parada certa foi à frente da sala de medalhas e troféus. Olhando do vidrinho, ele numerava saudoso as medalhas que conquistou na época em que o remo era o maior esporte do Brasil. E você foi responsável por quantas? As medalhas são minhas. Tá vendo aquela medalha, aquela última medalha de lá, contando de lá para cá a terceira medalha? Aquilo ali é da Confederação, é uma medalha de bronze. Da Confederação Brasileira de Esporte. Viu? Tá vendo lá da Confederação Brasileira de Esporte? Ali foi 3º lugar, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas, e eu ganhei essa medalha de bronze. Chocolate também mostrou à nossa equipe o barco que já lhe deu várias vitórias e hoje está sendo reformado por ele mesmo. Esse barco daqui é um barco antigo, chama-se Olha A4. Esse não compete mais, porque além de ser um barco de madeira, é um barco... Esse aqui é conhecido como finca-pé. É onde o atleta coloca o pé, firma o pé aqui e depois usa o carrinho. Agora, só que esse aqui nós já estamos consertando. Isso aqui tem um tênis, entendeu? Onde segura o pé do atleta, onde ele força a perna para usar o carrinho. Mas antigamente não era o tênis, né? Não, antigamente não era o tênis, era uma correia. Entendeu? Hoje em dia é que nós usamos tênis. Aqui era uma correiazinha para segurar o pé.
E aqui é o carrinho. Onde ele firma a perna aqui, o carrinho corre nessa posição aqui. O movimento é esse. Né? Tá vendo? Ele chega aqui, ele usa a perna, o carrinho aí vem para cá. Depois ele puxa e vem com o carrinho até aqui. Tem algumas pessoas que já remou há muito tempo, aí há uns 10 ou 15 ou 20 anos atrás, entendeu? Sempre vem aqui dar um passeiozinho aí no fim de semana. Apesar do saudosismo ser constante para os que viveram a outra época, a Bahia continua cheia de talentos nesse esporte. Destaque hoje ainda continua sendo Marilene Barbosa. Né? Existe alguns valores novos que estão chegando aí, né? Alguns valores nossos perdemos alguns valores. Por exemplo, aí no clube mesmo nós tínhamos um atleta, Fábio Moreira, ele foi bicampeão brasileiro, representou a seleção brasileira algumas vezes, teve umas colocações boas e perdemos ele lá para o Rio de Janeiro. Então hoje nós temos lá 13 baianos fazendo remo no Rio de Janeiro. Nós temos grandes valores no esporte e não conseguimos segurar esses valores aqui porque não tem o apoio. Mesmo com todos os obstáculos, a modalidade é forte no estado e não é qualquer um que pode abraçá-la. Há um segredinho básico. Mas também é mais para macho isso, viu? E aí, você se identificou com esse requisito? Caso sim, boa sorte. Se não, pode tentar praticar outra modalidade. Afinal, o importante é estar sempre em atividade. Desde o século XIX, tá aí, viu? Uma excelente matéria aí, parabéns Viviane Rezende. Agora, o mico que os dois pagaram, o cinegrafista e a repórter, foi algo incrível. A impressão que eu tinha foi o horror esportivo. Mas vamos voltar a falar do remo aqui? Elnei Andrade, você contrataria uma dessas duas figuras aí para remar? Não, né? Afundava o barco, né? O Viviane podia até ser contratado, agora nosso cinegrafista tá complicado, viu? Nem para carregar o barco vai servir. Tá ruim, né? Tá ruim. Agora, vamos falar aqui a respeito disso. Você já remou, Felipe Santana? Nunca remei. Nunca teve vontade, não? Vontade tenho, falta força de vontade. Né? Vontade tem, falta força, né? Pronto. Elnei, fala um pouquinho do remo aqui na Bahia. Como é que a gente analisa, qual a avaliação que você faz do remo hoje na Bahia? A gente viu as dificuldades. 4 horas da manhã tinha que acordar, é? 4 horas da manhã já começa a gente remando. 4 da manhã, 4 da manhã. Já estão lá. Já estão dentro d'água, fazendo atividade, correndo ali pela Rua da Ribeira. Mas o esporte é cedo, Paulo, por causa da necessidade das outras atividades. Né? Tem muita gente que estuda, muita gente que trabalha, então tem que começar cedo. E hoje a Bahia ela está bem posicionada no cenário nacional. Por exemplo, a região norte e nordeste, a Bahia está dominando já há 3 anos. Nós tivemos nesse final de semana, como também no final de semana retrasado, o Campeonato Brasileiro, tanto na categoria júnior como na categoria sênior. Ontem, na categoria sênior, a Bahia foi campeã brasileira, com Marilene, que foi citada na matéria, e com ela também foi vice-campeã. Isso em São Paulo, Isso né? em São Paulo, na Raia da USP. E o Vitória teve uma guarnição que foi 3º colocado. Na semana anterior, nós tivemos um atleta do Vitória também na 3ª colocação, e esse rapaz que passou na matéria, Gabriel, também chegando em 3º lugar. Então, a Bahia está bem posicionada. Se você for ver as dificuldades que nós temos aqui, com as condições que tem no sul do país, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, que é a força do remo brasileiro, nós estamos bem posicionados. Ganhei primeiro no brasileiro. Exatamente. Agora assim, qual é o apoio que vocês têm? Fala aí, para fazer uma competição aqui na Bahia. Como é que é feito? Olha que temos, se eu não me engano, a maior orla do Brasil, né? Salvo engano. Como é que é feito? Como é o apoio que vocês têm aí para fazer funcionar o remo em Salvador e ter pessoas aí como a Marilene Barbosa, que acabou ganhando lá em São Paulo esse final de semana, foi em primeiro lugar. Primeiro lugar. E segundo, ela é do São Salvador. Ela é do São Salvador. E o Vitória ganhou em 3º lugar. Em 3º lugar. Como é para fazer isso aqui? Qual a engenharia que vocês fazem para fazer? Paulo, é muito complicado a gente fazer esporte. Não vou chamar de esporte amador, que esporte amador não existe. Esporte olímpico. Esporte olímpico é até mais marchand, né? Apesar que o Paralímpico eles inventam toda a mesma coisa diferente. Mas é o seguinte, Paulo, nós temos, a Federação Baiana de Remo tem um apoio institucional da Embada, que é nossa parceira, certo? Que nos ajuda a realizar isso aí. E os clubes também, alguns, Vitória e São Salvador, têm uma condição melhor.
porque o Vitória tem a força toda do time, né, do clube, e o São Salvador também tem um patrocínio. Agora o Itapajipe, que já foi uma grande força, está capengando aí pela situação geral dele, e o Santa Cruz também, que é outra força nossa, também está nessa dificuldade. É muito difícil, Paulo. A gente, para fazer uma regata, por exemplo, nós temos que fazer chover em pingo d'água, porque a gente precisa pagar ao pessoal de arbitragem, a gente tem pagamento de pessoal de apoio, a gente tem a condição de estar fazendo, porque começa cedo a regata. Então nós temos várias situações que a gente precisa ter uma condição para poder estar fazendo uma coisa. Se você quer fazer, faça uma coisa direito. Por isso que a Bahia hoje, no Brasil, está bem posicionada nisso por causa disso. Nós somos o maior público em torno do Brasil, está aqui na Bahia, em dia de regata. São 2 a 3 mil pessoas vendo regata. Enquanto nos outros centros não tem isso, essa presença da torcida não tem. Então a gente se destaca nessa condição. Agora, claro, porque a gente tem os apoiadores, né, daquela região da Cidade Baixa, que não nos deixa morrer o esporte, né, uma tradição, que eles também contribuem para a gente estar fazendo, mas vamos levando, né? Para fazer um evento desse, por exemplo, há o campeonato baiano. Ele é feito ao longo do ano, depende, tem que ter uma data específica, por causa da questão da maré, influencia alguma coisa? Não? A maré sim. Mas tem as datas específicas? Tem, a gente tem um calendário oficial, porque a gente tem que ver também da Confederação Brasileira, porque a gente disputa campeonato brasileiro, copas estaduais e interestaduais. Então a gente tem que ver o calendário primeiro da CBR, que é a nossa confederação. Segundo, a gente tem que ver a tábua da maré aqui, porque a nossa prática é no mar. E aquela região da Ribeira tem o contratempo da maré está mais alta, da maré está mais baixa. Então a gente tem também que fazer isso. Onde cada regata é de um clube que participa do campeonato. São 4 clubes e a quinta é da federação, onde esses clubes são homenageados justamente com a federação. Então, ao todo, no calendário oficial, são 5 regatas que nós realizamos aqui na Bahia. Agora mesmo, em 2013, nós vamos sediar a Copa Norte e Nordeste de Remo, onde foi idealizada aqui na Bahia em 1961, com o Jornal à Tarde que deu esse presente para o Remo baiano, e 2013 vai ter aqui. Então, a gente vai ter uma coisa a mais esse ano, de 2013. Esse 2012 já está, vamos fazer a 4ª etapa, agora no dia 21 de outubro já está tudo encaminhado. Mas em 2013 o trabalho vai ser dobrado. O Remo da Bahia, vamos falar um pouquinho das Olimpíadas, né? O desempenho dos remadores brasileiros nas Olimpíadas, qual a avaliação que você faz? Pela condição que foi feita para a confederação, com treinamento, com viagem, com tudo, foi boa. Por quê? Nós tivemos campeões mundiais. Nós tivemos Fabiano Beltrame, que foi campeão mundial, tivemos Anderson Dossetti, que foi campeão, Alisson Silva também, que foi campeão. Só que nas Olimpíadas, essa expectativa não foi legal, não foi boa. Tivemos problemas lá de adaptação e contribuiu para um resultado negativo do Brasil. Mas aqui, 2016, aqui no nosso país, né, onde nós já temos um atleta que era do Santa Cruz, que hoje está no Flamengo, porque infelizmente, Paulo, não dá para ficar aqui. Não dá. É como o cara, quando se destaca, já vai logo embora. Porque aqui não tem estrutura. Não temos estrutura para manter um atleta de ponta para essa condição de ele chegar numa Olimpíada, alguma coisa. Esse atleta que eu estou me referindo, até a seleção argentina de remo quer levar ele. Imagine, hoje ele está no Flamengo, que é uma... Já saiu daqui da Bahia, foi para o Rio de Janeiro. Que a gente acha um absurdo. Exatamente. Para a Argentina aí seria tiro no pé. Ele inclusive se destacou lá nesse último brasileiro. Ele foi campeão brasileiro, certo? E a Argentina agora está querendo levar, imagine. Mas nós temos potencial para isso. Agora a gente precisa realmente... a estrutura que a gente precisa ter, que a gente infelizmente ainda não tem. Estamos tentando isso. O Remo de antigamente para hoje, vocês tinham mais apoio lá atrás ou agora? São épocas diferentes, tudo a mesma coisa. São épocas diferentes. Eu acho que está nessa linha. São épocas diferentes, porque o Remo antigamente não tinha a situação do futebol hoje. Hoje o futebol manda. Hoje não sai uma nota do Remo no jornal
mas sai um jogador fulano de tal que brigou na rua com isso e aquilo. Com cachaça, etc. Exatamente. Então são situações diferentes, são épocas Nos diferentes. sites também não sai nada, né? Alguns ajudam a gente, outros não. Qualquer coisa a gente tem aqui um... Agora já sei aqui, eu vou abusar ele. Então, são épocas muito diferentes, muito distintas, não são pessoas diferentes. A época do bairro, antigamente o bairro era de veraneio, eram somente pessoas de ponta, de elite que frequentavam aquela localidade. São épocas diferentes. Diferente, né? Eunei Andrade, vice-presidente da Federação Baiana de Remo. Infelizmente, a voz da consciência aqui já está dizendo que o nosso tempo esgotou e a gente vai ter que ir pro break daqui a pouquinho falar justamente do futebol. Obrigado. Vamos marcar outras vezes para você vir aqui para a gente ter um debate amplo e também pedir o apoio dos comerciantes, pedir o apoio do governo. A gente já sabe que os comerciantes lá na Ribeira apoiam. Inclusive, eu já estive lá conversando com um amigo meu lá de uma oficina, não posso falar o nome dele que é candidato, mas eu já bati um papo a respeito disso. A gente sabe que é muito forte lá e eu quero trazer você outras vezes aqui. Vamos deixar terminar agora o período eleitoral, porque a gente vai ter mais tempo de programa para poder conversar e dar uma visibilidade bem maior ao Remo da Bahia, viu? A gente que agradece a oportunidade, Paulo, lembrando que é 21 de outubro a gente vai ter a 4ª etapa do Campeonato Baiano, certo? E a gente está à disposição de vocês. Graças a Deus. 21 de outubro. 21 de outubro. Graças a Deus, essa condição que a imprensa, como vocês aqui estão dando, a gente tem que aproveitar. E só tenho a agradecer a vocês. Eu e Felipe Santana vai lá remar. Só não pode levar o cinegrafista. Não, é ruim demais da conta. Vai passar vexame mais uma vez. Muito bem. Olha aí, obrigado, viu? Obrigado, Paulo. Você remou quanto tempo? Já. Já? Ganhou? Ganhei. Acham passado. Passado, né? Gente, vou break e volto daqui a pouquinho para falar do Esporte Clube Vitória, que venceu e convenceu diante da equipe do Goiás e também do Esporte Clube Bahia. Enfim, o futebol será destaque daqui a pouquinho no Turma da Bola. Um instante só. Sometimes everything is wrong. Now it's time to sing along. When the day is night alone. If you feel like letting go. When you think you had too much of this life, well, hang on. 'Cause everybody hurts. Take comfort in your friends. Well, everybody hurts. Sometimes everybody cries. And everybody hurts. Hold on. Hold on. You are not alone. Sometimes Hold on. Hold on. Hold on. Hotel Alamar, com vista à Praia dos Coqueiros, na Orla de Salvador. Toda estrutura para fazer da sua estadia um retorno garantido, com espaço único especialmente planejado e uma estrutura perfeita para o seu lazer, conforto e descanso. Auditório dentro de um ambiente climatizado e aconchegante, piscina, bar, restaurante e salão de beleza. Hotel Alamar, Avenida Otávio Mangabeira, Jardim de Alá, Salvador. Reservas 71 3017 6030. Hotel Alamar.
De volta aqui no Canal 9, o programa Turma da Bola, que em breve vai se chamar Turma do Esporte, até porque a gente fala de várias modalidades esportivas, o esporte olímpico também tem destaque muito especial. E Felipe Santana está comigo aqui no Bahia Notícias, ele que escreve, bate um papo com a gente, enfim, companheiros nossos também de rádio, né? Trabalhou conosco na Rádio Cristal. E Felipe, fazer uma avaliação aí, seja bem-vindo aqui. E fazer uma avaliação, o seu primeiro de site que vem aqui, geralmente a gente traz os companheiros sempre de rádio, de televisão, e fazer uma avaliação aí. Sábado o Vitória jogou contra o Goiás, venceu 3-1. Bahia jogou ontem contra a equipe internacional, perdeu. Qual a avaliação que você faz? Primeiro Série B, o Vitória já na Série A. Para mim, torcedor do Vitória, já na Série A. E o Bahia brigando ali para se distanciar cada vez mais, aquele pelotão, enfim, qual a avaliação que você faz do desempenho das equipes baianas nessa competição? Primeiro agradecer a você o convite, Paulo Silva. Falar a respeito do Vitória. Primeiro no sábado, o Vitória venceu, mostrou não só a força do elenco, porque saíram algumas peças, como Nino Paraíba, não jogou o William, e o Vitória mostrou o poder de jogar em casa, mostrou a força do seu elenco, como o próprio Carpegiani disse. Já no domingo, do Bahia, nós podemos observar, eu acredito que o Bahia perdeu no momento certo. Acredito que a gordurinha que o Bahia fez nas primeiras rodadas do turno não permitiu ao Bahia, mas diríamos que o resultado da derrota veio na hora certa também para manter o sinal de alerta ligado, porque nas próximas rodadas, Flamengo, Fluminense, um candidato ao rebaixamento concorrente direto e também o Fluminense, que é um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Já vimos imagens aí do jogo Vitória e Goiás. O Vitória venceu por 3-1. Jorge Catugi está conosco aqui, você acompanhando a vibração do primeiro gol do Vitória. Enfim, o Vitória venceu e convenceu. Jorge Catugi, boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Um forte abraço aos telespectadores do Canal 9. Venceu e convenceu, né? O Vitória começou logo bem, né? 1 minuto de jogo, 1 minuto e meio. Colocou logo 1-0 e mostrou ao Goiás para que veio, né? Naquele momento. E isso fez com que desse tranquilidade, e como bem disse o Felipe Santana, independente dos desfalques, mas a turma se superou, mostrou realmente que o Vitória tem um elenco qualificado para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro e não deu chance ao Goiás, né? Apesar do Goiás ter empatado, ter assustado, mostrou também que é um grande time, mas o Vitória mostrou que dentro do Barradão quem tem que mandar é ele. 3-1 o jogo, tá aí o gol do Goiás, o empate. E pelos três, ficou o primeiro tempo todo 1-1, não é isso? 1-1 primeiro tempo. O segundo tempo, o Vitória mostrou sua força. Você atribui isso aqui, Felipe, ao elenco do Vitória que foi dizer, não, 1-1 para mim tá errado isso. E aí se arriscou mais ou a equipe do Goiás se assustou com a força do Vitória? Os dois, Paulo. Eu acredito que o Vitória, no sábado, por exemplo, que não teve Nino Paraíba, não tinha Léo também, teve o Carlinhos, que é a terceira opção para lateral, mostra a força do elenco. Na parte final também usou o zagueiro Rodrigo. No segundo tempo, a grande mudança de Carpegiani foi a tirada de William, a entrada de Marquinhos, que foi determinante pelo lado direito, lado que o Vitória estava meio apagado na partida, o cruzamento de Marquinhos, que o gol de Elton, faltando ali 15 minutos para acabar o jogo. Acho que o Vitória mostrou a força do Barradão, a torcida do Vitória compareceu. Olha o gol que o cara do Goiás pede, se faz esse gol aí, vê a situação que tá difícil. Foi o gol, desculpa. A torcida mostrou a força, tanto que tão criticada por não comparecer ao Barradão. O torcedor do Vitória foi, lotou o Barradão e fez valer o mando de campo. Que isso é importante, porque o Goiás estava 6 jogos sem perder e o Vitória 10, um duelo de invencibilidades. E graças ao bom futebol e à qualidade do centroavante Elton, que mostrou que o Vitória está bem servido, tanto o Elton como o Dinei, como o William, mostrou a competência, marcou 2 gols e praticamente selou o carimbo rubro-negro para a volta à elite do futebol brasileiro. Para mim, já subiu, resta saber se como campeão ou não. Agora, foi um jogo aberto, hein, Catugi? Foi um jogo aberto, porque o Goiás é um time também. Eu vi uma chance que o Goiás perdeu também. Perdeu o Walter, né? O Walter Bebê, para quem não sabe, esse Walter foi cria do Vitória, né? Walter Bebê, que de repente sumiu daqui e apareceu lá no Cruzeiro. Então hoje é só o Walter, né? Ele tem uma chance. Mas bebê de criança ou bebê de bebê? Porque diziam que ele tinha um rosto parecido assim, bebê. Coisa de apelido de jogador, né? Então, na época do Vitória era chamado de Walter Bebê. Hoje é Walter, inclusive ele tinha feito muitos gols. Já cresceu um pouquinho, né? Cresceu mais, está um pouquinho mais velho. Né? Mas no segundo tempo, como bem disse o Felipe, a entrada do Marquinhos foi fator primordial, né? Para que o Vitória conseguisse a virada, né? Que o Marquinhos deu deu a diferença, então. Fez a diferença. No segundo tempo fez a diferença. Que a entrada dele deu mais velocidade e exatamente por aquele lado foi que o Vitória terminou concretizando o triunfo.
né? O cruzamento do Marquinhos e a outra jogada, começou uma bela tabela entre os dois irmãos que a gente brinca, né? Chama o Tartar, diz que o Tartar é o irmão mais novo do Dinei, né? Então, os dois carecas, tanto é que eu entrevistava ele no final do jogo, eu disse, a tabela dos dois carecas deu certo. E aí foi um vacilo aí da zaga também do time do agora do o cruzamento Goiás, foi bem feito, viu? O cruzamento é mídia. O cruzamento foi bem feito, daqui a pouco eu apareço ali também. Olha lá você, Emílio. Mas essa é a situação. Então o Vitória conseguiu, o fator primordial, o Marquinhos entrando, mostrando que pelo menos... E aí de cara com gol, não é possível, vai perder. Não, perdeu. Aí foi o Dinei. Ele tinha que rolar a bola o Pedro Quem não rolou, terminou tentando o gol e aí... Agora aí a tabela, bonito gol aí, a tabela do Dinei perfeito. E o toque do Tartar, né? Preciso, porque o Arley chegava para tentar abafar e o Tartar teve a tranquilidade de dar o toquezinho por cima do goleiro e terminou fazendo o terceiro gol do Vitória. Naquele momento o Vitória realmente dominava as ações, o Vitória tinha o jogo sob controle e aí com esse terceiro gol matou qualquer esperança do Goiás em conseguir um bom resultado. Agora, a questão do William, um jogador que terminou até o último instante, o Carpegiani aguardando a definição do departamento, mas na realidade o departamento médico já sabia que não ia dar para ele. Acho que até para confundir o próprio adversário, viu, Felipe? Porque o Goiás também ficava na expectativa, saber se o William ia jogar ou não, e eles deixaram até o último momento para poder definir a não escalação do jogador William. Porque na sexta-feira eu observava a situação do jogador mancando, ainda sentindo um pouco, não tem, o jogador não treinou, e para um jogo decisivo desse iria colocar nessa situação, era até arriscado, né? Ô Felipe, vou fazer uma pergunta para você, que a gente vê o Vitória dispara na competição, deixa eu pegar a sua imagem aqui, pronto, agora dá para falar com você. Viu? Você atribuiu que o Vitória se preparou melhor, é o time mais competitivo dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, ou as outras equipes não se prepararam, por isso que o Vitória acaba deslanchando dentro da competição? Paulo, eu acredito que desde o início da competição o Vitória tinha o melhor elenco, isso era fato. Durante até... É o mais caro, né? Mais caro e está fazendo jus ao valor, no caso do pagamento. É o time mais qualificado, é um time que é o melhor visitante da competição, é o líder, está invicto a 11 partidas. É o melhor futebol que o Vitória precisa. Tem o melhor jogador da Série B, que é o Pedro Quem, isso é incontestável. É o melhor jogador da Série B, sim. Bate bem, sabe criar, consegue marcar, sabe compor no meio de campo. Eu acho que o Vitória faz valer não só o investimento, mas também o que tem dentro de campo. E acredito que o planejamento do Vitória, apesar da perda do título baiano, é um time formado desde o estadual, ao contrário do Atlético Paranaense, por exemplo, que contratou jogadores agora no meio do campeonato, como Elias, que foi jogador do Bahia, como o Marcão. O Criciúma é um time que fez uma boa campanha no início, mas não tem bons jogadores que possam destacar. Tem aquele Luca, que é um bom jogador, não tem só o coletivo. Então a gente vê aí as imagens da equipe. Agora o Goiás também é uma equipe média dentro da competição, né? Eu acho que é um time que vai ser um dos candidatos ao acesso, se não garantido acesso também. Eu vejo o Goiás até como mais forte que o Criciúma. Mas o Goiás oscila muito, tem partidas que jogam muito bem, tem outras que oscilam muito. Com o Vitória foi um jogo equilibrado, mas tomou 3 gols. Então, eu acredito que o Goiás, além do Vitória, o Goiás também seja um dos clubes que vão à Série A de 2013. Avaí Vitória, o próximo jogo do Rubro Negro, hein, Jorge Catucci? Depois o Vitória recebe o ABC aqui em Salvador e enfrenta o Paraná, lá em Curitiba. Isso, lá no Dorival de Brito. São 3 jogos, né? Sábado, 3 jogos seguidos. Dia de Descansa sábado. a semana toda, então. Pelo menos essas 3 rodadas. O Vitória só vai jogar agora meio de semana, na terça-feira, só no dia 16, contra o Asa. Então tem aí quase 20 dias, né? Mais ou menos, pela frente, jogando 3 rodadas seguidas, 27ª, 8ª, 29ª, sempre aos sábados. Aí agora aguardar, né? Talvez para esse jogo com o Avaí, talvez o Wellington e o jogador, o Leilson, talvez sejam liberados. O Nino dificilmente, porque talvez ele precise de mais uns 10 dias para se recuperar. E o jogador Léo também é outro jogador que a previsão era 15 a 20 dias, então estão fora. E o William vai depender da revisão que vai ser feita, o jogador deve repetir o exame e aí vamos ver, porque deu um edema, esse edema não foi caracterizado assim uma contusão mais grave, não foi feito assim um grau de uma lesão mais grave,
mas de qualquer maneira vai ser repetido esse exame e aí sim o departamento médico vai ver se libera ou não para o treinamento. Se não liberar, ele está fora do jogo também contra a equipe do Avaí na próxima terça-feira, ou no próximo sábado, lá em Florianópolis. É um jogo difícil, viu? Não pense que vai ser um jogo fácil não, porque o Avaí, de qualquer maneira, ainda aspira a alguma coisa em relação a acesso à Série A do próximo ano. Felipe, torcedor do Vitória pode comemorar já? A subida, sim, Paulo, são 11 pontos de diferença para o quinto colocado. São 57 pontos, segundo os matemáticos. São 3 vitórias. Segundo os matemáticos, 65 garante vitória, no caso 3 vitórias, Vitória vai a 66, garante o acesso sim. Para mim o Vitória já está na primeira divisão e é muito bom para o futebol baiano, com a Arena Fute Nova, se o Bahia se mantendo, Bahia Vitória no Série A, com a Arena Fute Nova, espero que também o Sport fique na primeira divisão, porque difícil. 4 nordestinos na primeira divisão pra mim ficam seria 3. muito importante, mas o torcedor do Vitória, para mim, pode comemorar desde sábado a subida à elite do futebol brasileiro. Vitória jogando só sábado, Jorge Catugi contra a equipe do Avaí. Enfim, o Vitória tudo pronto para enfrentar lá a equipe do Guga. Viaja sexta-feira? Não, viaja quinta. Quinta-feira. Ele vai viajar quinta porque sexta-feira ele ainda faz um treinamento lá no CT do Figueirense, mas tem uma programação, retorna às atividades hoje, agora à tarde. Já voltou, aliás, né? Porque já passamos já está marcado para as 16 horas, então já está treinando nesse exato momento lá na Toca do Leão. Amanhã serão 2 turnos, amanhã terça-feira 2 turnos, na quarta-feira à tarde, na quinta pela manhã, viaja à tarde e tem mais uma programação de treinamento na sexta-feira lá no CT do Figueirense, lá já em Florianópolis. O futebol de Santa Catarina parece que ano que vem, além de ter Avaí, né? Só sobe o Criciúma, né? Vai trocar. Porque vai trocar. Né? A capital vai trocar continuar pelo interior. Muito bem. Tá aí, portanto, eu vou ao break, volto daqui a pouquinho para falar do Esporte Clube Bahia, enfim, dar uma passada pela Série A do Campeonato Brasileiro, enfim, as emoções, o Palmeiras venceu. Que fim, hein? Mas continua lá no comboio do inferno. Eu vou ao break e volto daqui a pouquinho para falar do Esporte Clube Bahia e a expectativa do jogo aqui em Salvador, já que o Bahia perdeu contra a equipe do Colorado por 3-1. Daqui a pouquinho os detalhes aqui no Canal 9. Oi, por favor, pense nisso. A cada ano, 5 milhões de crianças morrem de desnutrição com menos de 5 anos de idade. E 500 mil morrem de sarampo. Por isso, nesse momento, as equipes de Médicos Sem Fronteiras estão salvando vidas em mais de 60 países, levando ajuda médica às pessoas que mais precisam. Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária independente de poderes políticos e econômicos que atende vítimas de tragédias como fome, guerras, epidemias, terremotos e tsunamis. Para milhares de pessoas, Médicos Sem Fronteiras é a única esperança. E tudo isso só é possível graças à ajuda de pessoas como você. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Com apenas R$1 por dia, R$30 por mês, você ajuda a salvar milhares de vidas. Por exemplo, com R$30 mensais, conseguimos dar água potável para 100 vítimas de uma catástrofe ou tratar de uma criança desnutrida por mês. Em outubro de 2010, nós vivemos um surto de sarampo em Moçambique. Foi muito difícil, pessoas morrendo dentro de casa, sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta. Agora para falar do UFC Combate. John Jones acabou vencendo e o brasileiro quase venceu, né? Não existe o quase venceu. Teve, Felipe?
Quase. Quase. Não Quase. conheço o quase. Ei, teve o quase, né? Teve quase, no divisão do futebol teve quase. Vamos ver as imagens? Quase. Só né? faltou o John Jones bater 3 vezes pro juiz terminar a luta. Só faltou foi por isso. pouco, foi quase. Por falar no quase, vamos falar do Bahia, que quase no primeiro tempo empatava o jogo, mas quase, ficou no quase, o Bahia acabou perdendo para a equipe do Internacional. O resultado foi justo? Justo pelo placar não, pela derrota sim. Porque o Internacional foi mais eficiente, teve as suas oportunidades e venceu o jogo. Agora, pela necessidade da derrota, os 3-1, quem vê o jogo, o Felipe pode falar também, quem vê assim o resultado, acha que o Internacional foi soberano no Bahia. Não foi. Bahia teve a oportunidade de também virar, como você falou, no quase. O Internacional fez o primeiro gol e o Bahia logo em seguida, acho que questão de 5 minutos depois, o Elias teve a oportunidade de empatar o jogo. Naquele momento poderia mudar a situação do jogo, mas o Elias perdeu. Quer dizer, o Souza depois também perdeu outro gol quando ainda estava 1-0 para o Inter. Quer dizer, se o Bahia aproveitasse as oportunidades deles como o Inter aproveitou, o jogo poderia ter sido diferente. Mesmo que o Bahia perdesse, mais não seria assim com esse placar. Vamos ver as imagens, olha. Esse é o primeiro gol, que o Jussandro quase acerta o chute. E ele mesmo a bola colocou a pra bola fora. pra dentro. E aí sai o primeiro gol aí, que o... Deu azar o Jussandro, né? Ele foi tirar a bola, escorregou. O Fred, você vê que ele quase pega na bola. Ele escorregou. Na hora que ele era pra pegar na bola, ele não pegou. Na hora que ele tava no chão, ele acabou tocando a bola. Aí foi o passe. O passe do gol do Fred foi o do Jussandro, porque ele caiu e acabou pegando na bola. Você vê aí o último jogo do Bahia em Colorado, eu lembro que eu tava lá, mas não foi pra lá, quase. E aí ele quase acerta, mas acertou ali. E o Fred pegou legal essa bola, né? Acertou na hora errada também, né? Tá lá, a bola vai, nossa, quase o Lomba ainda pega, quase pega, vamos falar. Esse show do quase hoje aqui tá fantástico, viu? Depois do brasileiro, depois desse texto, que texto de quem? De Viviane Rezende? Viviane Rezende. Viviane Rezende quase acertou aqui. Mas, eu pergunto pra você, perder, nunca tem hora de perder, é hora de ganhar. E o futebol, é interessante o futebol, porque o futebol é o único esporte que tem 3 resultados. Ganhar, empatar ou perder. Pois é, né? E o Bahia perdeu para a equipe do Internacional, mas você acha que se abala a campanha do Bahia, Felipe? Não abala não, Paulo, principalmente porque eu acredito que a fórmula que Jorginho encaixou nesse time é diferente. Eu que acompanho diariamente o clube, eu posso dizer que é um treinador diferente em termos de trabalho. É um treinador que não se contenta com a hora de treinamento, se contenta com um coletivo. Gosta de treinar muito, até quando começa de tarde, até anoitecer, Jorginho está trabalhando. Tem um contato com os jogadores muito bom, mas ontem o Bahia pecou muito dos erros individuais. Você pode ver o gol, o cruzamento, o Madison acompanha a bola. Gol, né? Exatamente. O lance começa em um lançamento errado e Fael no intermediário. Ele tenta virar o jogo. Não tem a cobertura na zaga lá. Fael tenta virar o jogo, não consegue dar o passe pro adversário. O cruzamento, o Madison acompanha. Fora os erros individuais, que eu posso acreditar primeiro o Jussandro, depois de marcação. E o terceiro gol que Leandro Damião ganha com o Tite na jogada e o Marcelo Lomba está adiantado. Ele não espera o chute de Leandro Damião. O Leandro Damião finaliza muito bem e acaba surpreendendo o goleiro do Bahia. O Bahia ontem errou demais. Acho que o Bahia ontem errou demais, não só nas finalizações, como na troca de passes. Helder, que sempre foi destaque, erra muito. O Bahia erra muito na saída de bola. Acho que isso foi crucial para o Bahia. Jorginho fez mudança, colocando Kleberson, Gadiones, que não adiantou nada. O time continuou com o mesmo ritmo, tocando muita bola de lado, sem conseguir penetrar na defesa do time gaúcho. O Bahia sentiu muito a lateral direita com a saída do Neto? Eu acho que sentiu o desentrosamento, porque o Max tem um bom tempo sem jogar e também tá fora, não tá com ritmo de jogo. Aí, né? E aí ele acabou sentindo um pouco, o Madison sentiu um pouco do ritmo de jogo e a equipe sentiu um pouco de entrosamento, mas eu acho que entrosamento tem tanto, até porque o Bahia estava acostumado a jogar com o Madison e o Gabriel ali na direita. Acho que foi mais o ritmo de jogo, o Madison que ficou aí um bom tempo parado no departamento médico do Bahia, se recuperando de uma contusão. Acho que o que ele sentiu muito foi isso aí, o ritmo do jogo. Leandro Damião fez um gol de fora da área, a Lomba aceitou esse gol, ó. Vacilou. Esse aí, ó, foi o que o Felipe falou, que ele estava adiantado. Muito adiantado. Pra ver que ele estava adiantado. Se ele só uns 2 ou 3 passos mais pra trás, ele pega a bola. Tá, e o gol do Internacional? O Bahia estava 7 jogos sem perder, o Inter 4 sem vencer. E o Inter quebra o tabu, mantém a visibilidade. São 20 agora com mais um Campeonato Brasileiro, já que empatamos em Pituaçu e perdemos na Beira-Rio. São 23 anos que o Bahia não vence o Internacional, o Campeonato Brasileiro. A última vitória foi em 90,
com o gol de Charles aqui na Fonte Nova por 2-1. 23 anos sem o Bahia ganhar o Inter e agora vem o trio carioca. Botafogo em casa, Flamengo fora e Fluminense em casa. Botafogo no meio da tabela, o Fluminense brigando pelo título e o Flamengo brigando pelo rebaixamento. Pra não cair. Agora o Flamengo não cai, viu? Torcedor do Flamengo, não cai. Qual é a câmera? Essa. O Flamengo não cai. O Flamengo não cai. E outra, não tem como cair porque a bola vai na área, pega no juiz, entra, vai para um lado. O Flamengo não cai. É incaível o time do Flamengo, que é um dos piores Flamengos da história. É um dos piores Flamengos da história. É a avaliação que eu faço. Agora não cai. Vai ficar ali, etc. É mais fácil o Palmeiras cair, que acabou vencendo ontem a equipe do Figueirense, que eu vou te contar, viu, que draga, que time ruim. O Palmeiras com o Marcos Assunção, é que nem o Santos com e sem Neymar. O Palmeiras com o Marcos Assunção vence. Porque quando ele não faz o gol, ele deixa o rapaz na situação de fazer gol. Ontem ele deu 2 passes e fez um gol. E o Santos com o Neymar, a mesma coisa. Quando o Neymar não faz, dá um passe. Então o Palmeiras com o Marcos Assunção vence. O Palmeiras sem o Marcos Assunção é na zona de rebaixamento. E aí o Bahia, vamos voltar a falar do Bahia aqui, eu quero a avaliação aqui do Felipe Santana para falar pra gente a respeito do tricolor. O Bahia assusta porque perdeu para a equipe do Internacional, foi um resultado normal, que agora, como você falou, o trio carioca, né? O último é o Fluminense, está brigando lá para ser campeão. E o Bahia pega logo o Botafogo, mediano, depois viaja, pega o Flamengo lá, é um jogo. Se a arbitragem não interferir, eu acho que o Bahia tem um elenco melhor que o do Flamengo hoje, em campo. Mas é de assustar e o torcedor do Bahia fica preocupado com o resultado, ou tem que estar lá presente contra o Botafogo para apoiar, como o Bahia sempre teve. Eu fiz aquele jogo, inclusive, o último jogo Bahia e Figueirense, e um espetáculo da torcida, acreditou no time o tempo todo, enfim. Dá para o torcedor ficar nessa pegada, já começa a fazer as contas, que o Bahia chegou a 31, não é isso? 31 pontos, 4 pontos à frente do Sport. O Bahia, que são 4 jogos sem perder dentro de casa, Atlético Goianiense, Figueirense, Atlético Mineiro e São Paulo. Eu acho, Paulo, que a sequência do Bahia é boa, principalmente quando se trata de qualidade da equipe. Eu acho que o Botafogo oscila muito. O Botafogo são 6 jogos sem perder, sendo 3 empates consecutivos. Mas acho que o Bahia tem um bom elenco, o Bahia não tem problemas de suspensão. Pelo contrário, tem a volta de Zé Roberto, tem a volta de Neto, pode ter a volta de Jones, depende do resultado do exame que vai sair agora à noite. O Bahia hoje folgou, voltou a Salvador, terá mais uma semana de treinamento. Gabriel volta pro time. Gabriel continua. Gabriel jogou ontem, continua. Sofreu um pouquinho com o ritmo de jogo, principalmente com o Madison. Foram 4 meses o Madison fora do campo. Mas acho que não podemos desligar o alerta. Acho que o alerta tem que ser mantido no Fazendão. Acho que o torcedor do Bahia tem que ficar preocupado sim. E por isso acho que ele tem mais uma obrigação. Além da obrigação de eu torcer, logicamente, que o torcedor tem que comparecer ao estádio, eu acho que o torcedor do Bahia, com a missão de tirar o time dessa zona de perigo, tem que ir ao estádio, comparecer domingo, fazer um jogo bom, tem um atrativo, que é Seedorf. Primeira vez que Seedorf vem a Salvador jogar uma partida oficial. É um atrativo a mais sim, além do Bahia, logicamente. Acho que o torcedor do Bahia tem a missão de empurrar o time, porque são 4 pontos à frente da zona e uma rodada que é importante, porque o Sport, pega o Corinthians fora de casa, o Coritiba enfrenta o São Paulo, que briga pela Libertadores, o Santos, que está um pouco à frente, enfrenta o Grêmio no Olímpico, e o Atlético Mineiro enfrenta a Portuguesa, ou seja, os concorrentes que estão atrás enfrentam equipes pelo G4, todos enfrentam times pelo G4. O Bahia é o único, teoricamente, que enfrenta o Botafogo, que não está nem na ponta, nem brigando pelo rebaixamento. O Bahia 31 pontos, o Bahia 4 vitórias, o Bahia está livre da zona? 4, eu diria com 31 pontos, acho que mais 4 vitórias e um empate. 12 pontos, então. 13 pontos. Ano passado, 43 pontos, se livrou do rebaixamento, que foi o Cruzeiro. Eu acho que esse ano, 44, você consegue se livrar do rebaixamento. 45, né, pra fechar, pra ficar mais redondinho. Quem é que o Bahia ganha pro próximo jogo? Perde alguém? Não. O Bahia não perde volta ninguém, né? o Tem time completo. Neto e pode voltar, como ele falou também, volta o Neto. O Zé Roberto pode voltar o Dionis, que, como ele mesmo falou, dependendo do resultado do exame que vai sair hoje à noite. Então o Bahia pode ter o Dionis. Eu acho que a entrada do Gabriel, a questão do Gabriel e do Madison pesou muito no desenvolvimento do time. Foram 4 meses, né, Paulo? 4 meses sem esses dois jogarem junto e 4 meses sem o Madison jogar. Então é muito tempo, 4 meses é muito tempo para um jogador fora. E para ele voltar numa partida difícil contra o Internacional, pesou realmente a questão da preparação dele. Apesar dele estar muito tempo se preparando, mas 4 meses é complicado para o jogador voltar. Eu achava que o Kleberson, que quando entrasse, ia segurar a vaga.
Clebson, ele oscila muito dentro da competição, né? E ele é um jogador frágil, Paulo Silva. Ele sofreu uma lesão muscular que normalmente demorava 1 ou 2 semanas para voltar. Mas por ele já ter passado por esse problema ano passado no Flamengo, ele tem que ficar mais 2 semanas fora, o que tira mais o ritmo do jogador. Ele tem contrato até o final do ano que vem. Então eu espero, assim como todos nós cronistas, esperamos que Cleberson consiga desempenhar no Bahia pelo menos o bom futebol que ele desempenhou no Flamengo no início da temporada de 2012, quando o Gelson Santana foi para o Flamengo e o resgatou, no caso que ele era encostado no elenco rubro-negro. Eu acredito que Cleberson possa até ter uma chance domingo, porque não é a primeira vez que Jorginho tira de ônibus no meio do jogo para botar Cleberson, porque ele tem mais uma dinâmica de jogo. Só que eu acredito que falta ele ritmo de jogo. E pra você ter ritmo de jogo agora, faltando 12 rodadas para acabar o campeonato, é complicado, é um momento delicado, é um momento que o clube precisa se livrar do rebaixamento, porque ano que vem, volto a dizer, é um ano importante para o futebol nordestino. Eu acho que vai ter que fazer todos os esforços necessários, seja econômico, seja estrutural, vai ter que fazer todos os esforços, porque o CT novo ano que vem, Fonte Nova, é um ano muito forte para o Bahia estar na primeira divisão de 2003. Agora fica analisando uma coisa, o Náutico. O Bahia já encostou no Náutico. É incrível, né? O Náutico estava tão distante do Bahia, aí eu fico preocupado com os nordestinos, né? Porque o Sport está ali tentando sair, a gente tem que ter pelo menos 3 nordestinos no ano que vem, se não possível os 4. Mas, Felipe, obrigado, viu, querido? Obrigado a você, Volte Paulo sempre. Silva. Estamos à disposição. Bahia Notícias, www.bahianoticias.com.br, tem todas as informações. Tudo sobre o Bahia, Vitória, esporte em geral, política, o que você quiser ter. Pronto, e você sempre só no esporte, né? Sempre só no Bahia. Manda um abraço lá para todos, para o Maurício, Leiberg, a todos os companheiros lá do Bahia Notícias. Obrigado também, Márcio Júnior. Até quarta-feira. O Bahia chega hoje? O Bahia chega hoje já chegou. E tem hoje o dia de folga, só volto trabalhar amanhã. Só amanhã, já se preparando para a equipe para pegar o Botafogo. Exatamente, no domingo. Muito bem, tá aí na 27ª rodada que o Bahia joga contra a equipe do Botafogo no próximo domingo. Gente, muito obrigado. Infelizmente acabou o programa nessa segunda-feira. Estaremos de volta quarta-feira, viu? Lembrando que às quartas a gente começa sempre às 5h40. Um abraço a todos, muito obrigado. Um bom início de semana para vocês. Um abraço, tchau, tchau.